Alô, eu sou o professor Gerhard e nesse vídeo nós vamos aprender a primeira parte da fonética em alemão. Fonética é o jeito de pronunciar as palavras, né? Fonética é o som das palavras. Diferentemente de outras línguas, né, em que às vezes uma letra tem vários sons, né, várias possibilidades de pronúncia, em alemão não. Se você aprende a fonética dessa letra, você vai poder aplicar sempre essa mesma regrinha, tá? Existem exceções, claro que existem, né? Principalmente porque estão sendo incorporadas palavras do inglês, do francês, né? Palavras de outras línguas. Então, às vezes, você aprendeu que pronuncia de um jeito, mas aí vem uma palavra estrangeira e aí você pronuncia ela do jeito estrangeiro mesmo, tá? Mas, na maior parte dos casos, você vai poder aplicar sempre essa regra essas regras que nós vamos ver agora, né? Essas dicas de pronúncia. Vou também falar alguns exemplos e depois, como tarefa de casa, você vai buscar outros exemplos, né? Que existem muitos para você ampliar o vocabulário. Bom, vamos começar então. E, I em alemão a gente pronuncia ei. Tá? Sempre, sim, sempre. Então, por isso eu não digo heiße, eu digo heiße, heiße. Ou família Schneider, Schneider. Ou o famoso físico Einstein, Einstein. Veja que aparece duas vezes o EI, então duas vezes o som de I. Ou ainda o número 1, eins, eins. Seguindo, nós temos agora o IE. IE tem som de I. Mas eu considero um I um pouquinho mais longo do que o normal, tá? Por isso que a gente diz Sie. Né? Esse E a gente não pronuncia, não fica Sie, fica Sie. Ou a cidade de Viena, Wien. Wien. Certo? E outros exemplos que você vai pesquisar depois. EU em alemão tem som de OI. Por exemplo, Deutsch, Deutsch. Ou Deutschland, Deutschland, Alemanha. Ou Euro, Euro. Tá, eu sei que essa soa bastante estranho nesse momento, né? Você está sempre acostumado a ouvir euro, mas em alemão eles dizem Euro. Ou Europa, o continente Europa. E ainda mais um exemplo, aquele psicanalista famoso, não é o Freud, é o Freud. Freud. Isso mesmo. Bom, seguindo, nós vamos ter agora ER no final de uma palavra, tá? O ER no final da palavra tem som de A, tá? Não é assim um A bem aberto, é um A discreto. Como assim? Por exemplo, o sobrenome Müller, Schneider, Fischer. Ou ainda pai, mãe, Vater, Mutter. Ah, mas as pessoas realmente falam assim? Sim, elas falam. Né? Então, o ER no final vai ter esse som de A. Tá? Bom, continuando, a gente vai chegar nas letras com trema. Existem 3 letras com trema em alemão. A com trema tem o som de E.
E, ou ainda é, em alguns casos, né? Então, por exemplo, Mädchen, Mädchen, menina, né? Mädchen. O com trema tem som de Ö. E um bom exercício é fazer isso na frente do espelho, daí você vê como você está posicionando aqui a sua boca. A minha dica para fazer essa pronúncia é: você vai fazer o formato da boca em O, mas vai falar E ao mesmo tempo. Então, por exemplo, O, E, O, Ö. Ö, schön, schön, Köln, Köln, Österreich, Österreich, Áustria em alemão. Vejam que tem o Ö e tem o Ei, né? E uma dica muito parecida você vai usar para falar o Ü, que é o U com trema, né? Você fica com a boca em U e ao mesmo tempo fala I. Então, por exemplo, U, I, U, Ü, Ü, tschüss. Isso. Tschüss. A gente tem que fazer o biquinho, tanto no Ö quanto no Ü. Tschüss. Zürich. Zürich. München. München. E o sobrenome não é Miller. Claro, existem alguns que são escritos com I, mas o sobrenome alemão, U com trema, Müller. Müller. Tá? Com o ER no final, som de A. Müller. E o Y em alemão também vai ter o mesmo som do Ü, né? Existem poucas palavras com Y, né? Em alemão, mas se tiver, você segue a mesma lógica do U com trema. Então, por exemplo, Typ. Typ, que significa cara, né? Aquele cara. Typ. Ou ainda, Pyjama. Pyjama. Né? Ou Ägypten. Ägypten. E aí a gente treinou também o A com trema, que tem som de E. Agora, se eu quero juntar o A com trema e o U, tá? Vai ter som de OI também. É como se fosse um eu. Né? Vejam, A com trema não tem som de E. Né? Então é como se tivesse um EU ali. Né? E o EU tem som de OI. Né? Então, se aparecer A com trema, U, é como se fosse EU, que a gente pronuncia OI. Exemplos: Häuser. Häuser. Né? O plural de Haus, casa. Häuser. Bäume. Bäume. É o plural de Baum, árvores. Né? E, para finalizar esse vídeo, o IG, em alemão, muita gente pronuncia como um Ich, né? O IG no final da palavra. Ich. Mesmo que ich, eu. Só que algumas pessoas também vão pronunciar ik. Ik. Então, você escolhe aquilo que você tem mais afinidade e aí você treina
dessa forma. Por exemplo, o número 40, em alemão, 40. Sich. Vejam que eu tenho aqui a pronúncia do ich, 40. Mas você vai ouvir também 40. 40. Talvez essa pronúncia seja mais fácil no primeiro momento, certo? Não deixe de procurar outros exemplos, você vai encontrar vários por aí. E treine bastante, treine também na frente do espelho, ok? Nos vemos no próximo vídeo. Auf Wiedersehen!